a palavra de Deus, Hebreus capítulo 12. Eu ia ler a partir do verso 10, mas eu vou ler a partir do versículo de número 1, para que nós possamos compreender um pouco melhor aquilo que nós queremos transmitir aqui nesse dia. Diz assim a palavra do nosso Deus, Hebreus 12, 1. Hebreus, ó, Carol é esperta, já estava prontinho ali, engatilhado. Diz assim a palavra de Deus: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Deus tem um alvo para nós chegarmos nessa vida. Como vamos fazer? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pela alegria ou pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filho. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desfaleça ou não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, os nossos pais, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia, mas Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de alegria ou de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ele. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muito se contamine. E ninguém seja fornicador, ou impuro, ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Está bem até o versículo 17, e que o Espírito Santo possa estar nos direcionando nesta hora e falando aos nossos corações. Amados, eu não coloquei um tema aí, mas eu diria, corrigindo a rota. Corrigindo a rota. Amados, eu vejo que esse texto que nós lemos do capítulo 12 de Hebreus, ele trata de um desânimo muito grande, um desânimo profundo. Eu creio que o cerne aqui, o centro é o versículo 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e faça veredas diretas para os vossos pés, para que o que manqueja, ou que está mancando, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Mas eu vejo que este é o centro, e fala de uma
situação de adoecimento, uma doença nas emoções, nos seus sentimentos. E sabemos que muitos têm enfrentado esta situação de adoecimento nas suas emoções, de um desânimo, às vezes muito profundo, a pessoa às vezes de estar no lugar da unção. Sabe, eu vejo a história de Jefté, né, que eram juízes, narrado ali no livro de Juízes, capítulo 13 ou 15. Jefté era um homem de Deus, e ele era filho de um homem chamado Gileade, e morava na região de Gileade. Porém, era um homem com as emoções tão feridas, que ele, apesar de ser um líder de Deus, porque ele era um filho bastardo, né? Filho bastardo, aquele que foi gerado num adultério do pai, ele foi expulso de casa, mas era um excelente líder, com a capacidade de Deus, e ele foi chamado então para ser um líder ali do povo de Deus. Mas ele foi um líder que, apesar da capacidade, do dom de Deus e de crer em Deus, ele tinha suas emoções muito feridas, e por ter as suas emoções feridas, ele fez um voto de tolo, e ele falou: eu vou como líder nessa batalha, mas Senhor, vai comigo, e a hora que eu chegar em casa, a primeira pessoa que sair na porta da minha casa, ou a primeira coisa, pessoa não, ele fala, a primeira coisa que aparecer na porta da minha casa, eu vou sacrificar a ti. Acho que ele pensou, sei lá, que é seu cachorro, ou quem sabe, né, a sogra. Ele pensou, né, que ia ser um animal, né, que saísse do portão para encontrá-lo. Brincadeira, hein? As sogras são bênção, minha sogra é um amor, e graças às orações dela estou na presença de Deus. Agora tem que explicar tudo, porque tem gente que acha que a gente é rancoroso. Bom, mas, amados, ele, quando vence a batalha, ele chega em casa, quem sai? Sai a filha, a única filha dele, sai correndo para abraçá-lo. E quando ele vê, ele fala: o que eu fiz? Ou seja, uma pessoa não basta ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que ter as suas emoções controladas, debaixo da direção de Deus, emoções, sentimentos curados. E aqui a palavra de Deus vem falar exatamente acerca dessa cura, amado. Muitos, apesar de amarem a Deus e de terem dons de Deus, as suas emoções têm feito com que perca tudo, inclusive a sua própria família. Então nós temos que crer, mas temos que saber lidar com as nossas emoções. E nós agora, amados, estamos aí trabalhando com as células de aliança. E as células de aliança, nós estamos propondo e crendo em milagres de cura, não somente física, mas emocional, cura na vida financeira, cura, restauração, milagres em famílias. Nós estamos propondo isso, amados, esses milagres, chamando as pessoas a um compromisso com o Deus de milagres. E estamos crendo que as pessoas que estão entrando nesse mover de aliança, de compromisso, elas verão milagres acontecendo na vida e na casa delas. Então nós estamos crendo nisso. Agora, para isso, amados, nós precisamos entender que nós precisamos nos cuidar, e nós, primeiramente, precisamos de estar bem. Achei interessante quando eu ministrava ontem lá na célula de aliança lá do Wesley e da Jaque. A Jaque pediu no final, né, para falar, né, para as pessoas que estavam lá, que são pessoas muito problemas emocionais, e que iam ajudar nas células, né, de alguma maneira. E ela, então, ela usou, ela falou: olha, nós precisamos estar bem, pelo menos nós
temos que estar lutando da maneira certa com as nossas emoções, né? E aí ela falou, mesmo que não esteja bem, nós temos que estar com o posicionamento certo. E ela usou uma ilustração que eu já tinha ouvido também, né? Que é a ilustração de quando você pega um avião e ali os comissários, eles vão dar orientação. E fala, né? Em caso de despressurização do avião, vai cair a máscara de oxigênio. Falou, não coloque a máscara em ninguém, no seu filho, no seu parente, em ninguém, antes de colocar em você. Primeiro, cuida de você. Por isso, né, e depois que você colocar em você, vai colocar nos outros, porque se você não tiver nem ar para respirar, você não pode ajudar os outros a respirar, porque você vai bater as botas, né? Então, nós precisamos cuidar, e isso é uma orientação, amado, precisamos cuidar de nós. Podemos até estar numa situação desconfortável, mas temos que estar ligados ao oxigênio para poder ajudar a outras pessoas. Olha que ilustração bonita. Glórias a Deus. Então, amado, e nesse capítulo, nós verificamos que é usados dois exemplos, duas pessoas são usadas como exemplo. Na realidade, nós vemos que o primeiro exemplo de alguém que lutou e venceu é de Jesus. E o segundo exemplo que nós começamos falando de Jesus, no capítulo 2, no versículo 2, aliás, do capítulo 12, e terminamos no versículo 17, falando de Esaú, alguém que foi derrotado. Então, usa-se duas referências, e é como se Deus falasse como vai terminar a sua história, como Jesus terminou a história dele, ou como Esaú terminou como um derrotado, que não achou lugar para receber mais a bênção de Deus. É muito interessante, amados, nós pensarmos nisso, e nós entendemos, amados, que esses dois, o que determinou a luta, a vitória de um e a derrota do outro, foram os momentos de lutas nos sentimentos que eles viveram, a maneira que eles agiram nos momentos de grandes lutas. Isso foi decisivo. E as nossas decisões, amados, demonstradas por nossas atitudes nos momentos de grandes lutas, vão determinar como nós terminaremos a nossa jornada aqui nesta vida, se vamos cumprir essa carreira e terminar segundo a vontade de Deus, ou vitoriosos, apesar das lutas e das oposições, ou vamos terminar como terminou Esaú, terminou que não achou mais lugar para a bênção na vida dele, como um derrotado. Veja, por que Jesus venceu? Jesus, amado, ele valorizou tanto a Deus, e o que Deus tinha preparado para ele, que ele suportou tudo e venceu por ele e por nós. A palavra de Deus começa essa leitura no versículo 12, vai dizer, olhando para Jesus, o autor, o consumador da fé, que pela alegria, pela recompensa, pelo gozo que lhe estava proposto por Deus, ele suportou tudo, suportou as afrontas, as contradições daqueles que ele abençoava e estava dando a sua própria vida. Ele suportou a dor da cruz por causa de uma recompensa que Deus tinha para ele. E fala, para onde você está olhando? Para suas lutas e dificuldades, por isso você não pode fazer nada, mas ou você está olhando para as promessas que Deus
tem para você. Então, Jesus, ele valorizou muito, muito mais o que Deus tinha para ele do que o que as pessoas faziam para ele. Então, amados, agora, em contrapartida, Esaú, no momento de cansaço, no momento de muita fome, no momento, eu diria e posso até dizer, né, do desânimo, um momento de muito desânimo por um tempo grande, uma luta muito grande para caçar algo para comer, sabe, talvez a noite toda ou o dia inteiro tentando caçar algo e não conseguiu nada, o fracasso, pelo fracasso de uma jornada mal sucedida, de algo que ele necessitava. Então, ele chega ali com fome, ele chega cansado, ele chega desanimado, amados. E uma pessoa que não está bem emocionalmente, com muitas necessidades, com muito sentimento de fracasso, amado, muito desânimo, ela é uma presa fácil do inimigo, ela facilmente será roubada. E é esses momentos que são determinantes em nossas vidas, as nossas decisões, as nossas atitudes, amados. E aqui, Esaú, amado, quando o irmão dele oferece um bom prato de comida para uma pessoa esfomeada, olha, eu tenho aqui algo que você ama, que você gosta e que vai te fazer muito bem. E ele então fala, eu quero. Fala, tá bom, mas só que você vai ter que abrir mão daquilo que Deus tem para você. Você vai ter que abrir mão da bênção, da primogenitura. Sabe o que ele fala? Para que me serve a primogenitura se eu não estiver vivo? Sabe, amado? São as justificativas das nossas emoções. Essa história está no final do capítulo 25 de Gênesis, de Esaú, e isso que ele faz. E, amados, então ele troca a bênção, a promessa de Deus, ele troca por uma necessidade momentânea, sabe? Um desejo, uma necessidade por causa de um momento difícil que ele estava vivendo. Não foi assim com Jesus, amado. Jesus permaneceu firme e fiel até o fim. Por isso, ele é a nossa referência. Agora, a palavra de Deus aqui, amados, vai nos mostrar que, se você ler e entender, que a causa de maior sofrimento nosso não é necessariamente uma doença nossa, sabe? Muitas vezes é as circunstâncias. Eu, quando fiquei ruim do coração, quando eu fiquei ruim da coluna, eu não tive tanta angústia e tristeza, porque eu sabia que se eu morresse eu ia para o céu, né? E quando eu fiquei ruim na cama ali, aqueles 15, 17 dias sem sair do meu quarto, mal da coluna, muitas vezes achando que eu ia ficar daquele jeito, passando pela cabeça, achando não, porque eu sempre tive fé que um dia eu sairia daquilo, mas mesmo que eu passava na minha cabeça, eu não perdia a minha alegria. Eu falo, Senhor, eu não vou te abandonar jamais. E eu tinha muita alegria mesmo naquela situação, uma alegria de Deus. Agora, amados, eu sempre digo que o que causa essa angústia, esse desânimo que a gente percebe aqui nesse texto, amados, não era uma doença. Às vezes a doença de outra pessoa até nos causa, mas a nossa mesmo, para quem está firme em Deus, vai ficar firme. E às vezes quando você está doente, a minha única preocupação era com as pessoas que eu ia deixar. Eu falava, meu Deus, se eu morrer quando eu fiquei ruim do coração, o que minha esposa vai fazer sem eu? Como é que ela vai viver? Pessoal, que tristeza. Então, eu pensava nos outros, eu pensava nas pessoas, eu pensava na igreja, né?
Então, eu pensava, sabe, nos meus filhos, nos meus netos, mas em mim mesmo eu falava, Senhor, está contigo é incomparavelmente melhor, né? Então, amados, agora, o problema de uma traição, o problema, sabe, de alguém que te abandona, isso é triste, isso me entristece e muito, não rouba de mim a alegria da salvação, mas entristece muito. E nós vamos ver aqui, amado, que a causa desse sofrimento, pela descrição de tudo que acontece, são problemas de relacionamento. A causa é o relacionamento entre as pessoas. Então o relacionamento é a causa dessa grande angústia. Mas a maneira que nós lidarmos com esta situação e com os nossos relacionamentos também vai ser aonde está a nossa cura, aonde nós vamos ser levados à cura, à restauração e ao fortalecimento. Então, no mesmo lugar que está o lugar do nosso sofrimento, é o lugar da nossa alegria, é o lugar da nossa vitória. O mesmo lugar que pode estar a mesma situação, que pode ser a situação da sua derrota, pode ser exatamente o lugar da sua vitória, e deve ser, principalmente em se tratando de relacionamentos interpessoais. Então, amado, nós vemos aqui essa figura desse desânimo que eu falei do versículo 2. É a última vez que eu ministrei sobre esse texto. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e fortalecei os joelhos desconjuntados. Amados, a figura aqui, sim, para nós entendermos melhor, é de um boxeador, sabe? Um boxeador ali que está enfrentando um adversário muito grande, e ele então, ele sempre esteve com a mão aqui, ele sempre foi para defender, porque dizem que a defesa, a mão firme na defesa, vai determinar também a firmeza de um golpe na hora certa contra o inimigo. Então, amados, aqui a figura é de uma pessoa cansada, um lutador, que é uma presa fácil, sabe, é só o inimigo preparar, virar a mão assim, ó, tá, pum, pá, acabou. Por quê? Porque é o cara que está assim, ó. É a figura do desânimo, é uma pessoa que está vulnerável, pronta a ser nocauteada. É isso que o inimigo quer fazer. Já viu? Esse dia tinha um cara brincando com o adversário. Estava até bom das pernas. O adversário só olhando, ele para lá, de repente o cara só deu uma. Tá, acabou. Então, amados, torne, quando a palavra diz tornai, é a pessoa que já esteve firme na batalha, sabe, próxima à vitória, mas agora está vulnerável e pronto a ser nocauteado. Por isso, observemos a palavra de Deus e trate de se aprumar, porque Deus fala que é uma posição nossa. Nós vamos mostrar, estamos mostrando o caminho, mas é uma ordem de Deus aqui na palavra de Deus. Portanto, tornai a levantar as mãos fracas e fortaleça, aprume, firme este joelho, sabe, tem atitude, firme, pode vir, sabe, pronto, amado, sabe, para derrotar o nosso adversário. Agora, sabe, amado, se nós realmente não conseguirmos nos animar e nos endireitarmos, seu caminho acabará como o de Esaú. Se você depender de uma circunstância e não das promessas do teu Deus, se você não souber esperar o tempo de Deus, se você é um daqueles que quer transformar pedra em pão, então eu quero dizer, o seu fim
vai ser o fim de Esaú, o fim de uma pessoa derrotada. Então, amados, a gente continua vendo, essa palavra vai identificar claramente, né? O versículo 13 vai dizer isso que eu estou afirmando, né? Faça veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente antes seja sarado. Amado, foi exatamente o que Esaú não fez. Ele sentiu baqueado pela fome, pelo fracasso, pelo desânimo, e ele acabou então nocauteado e vendeu, trocou a sua bênção. E aí a gente vai vendo, amados, quando a gente olha o versículo, eu tenho que falar rápido isso aí, que eu quero falar mais da primeira parte. Sabe, o versículo 14 vai dizer: siga a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amados, você tem feito tudo o possível e o impossível para ter um relacionamento de paz, porque aqui está falando de relacionamento, um relacionamento de paz no seu casamento, na sua família. Ah, pastor, mas você não conhece meu pai, ele é terrível. Amados, tenha paz com todos. O apóstolo Paulo diz assim: no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. É a nossa obrigação como cristão lutar pela paz. E lutar pela paz não é lutar com as pessoas, porque nossa luta não é contra sangue ou carne, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é espiritual. Você tem que lutar contra os seus sentimentos. A palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 10, a partir do verso 4, vai dizer: porque as armas da nossa luta ou milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar toda fortaleza que se levanta na nossa mente contra a palavra de Deus, ou contra o conhecimento que eu tenho de Deus. Conhecimento de Deus, amado, é saber o que você tem que fazer, mas não fazer, porque muitas vezes você não consegue por causa da circunstância. Então a nossa luta, as armas da nossa luta, elas são espirituais. Se nós não derrubarmos as fortalezas, o orgulho, a altivez que se levanta contra aquilo que nós conhecemos da palavra, nós seremos Esaú, nós seremos derrotados. Mesmo viver como pessoas que creem na palavra e ter uma linhagem de fé. Era da linhagem, era, né, Esaú era também neto de Abraão, filho de Isaac, então neto de Sara. Sabe, amados, então por quê? Porque ele não soube cuidar dos seus sentimentos na hora que ele mais precisava. Então, sabe, do que tiver em você, amados, lute pela paz. Faça o natural e faça o sobrenatural. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa de fé. Você é alguém que crê no Deus do impossível. Não reaja segundo o seu sentimento. E quando reagir, faça que nem eu fiz aqui, peça perdão. Quando você mandar alguém para o inferno, peça perdão. Vai que a pessoa aceita. Então, retire a sua fala. Não, amado, o que tiver, relacionamentos de paz, lute pela paz, ore pela paz. Sabe, amado, porque sem santidade, aqui diz, né? Que nós, sem santidade, ninguém vai ver o Senhor. Você quer ver Deus na sua casa? Você quer ver Deus ali na sua empresa, com aquele chefe chato? Você quer ver Deus agindo na sua vida, nesses lugares mais difíceis? Amado, seja santo. Seja santo. Sabe o que é ser santo? Ser santo é não ter mancha,
é não ter defeito. Ser santo é ser perfeito. O Cordeiro Santo de Deus, né? Porque é o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro Santo. É o Cordeiro sem mancha, nem ruga, nem mácula. Um Cordeiro sem defeito. Um Cordeiro aperfeiçoado. Nós temos que ser, amado, porque nós somos como cordeiros, principalmente agora na sala de aliança, né? Nós somos como cordeiros enviados no meio de lobos. Então, saiba se portar como o próprio Senhor Jesus se portava diante das situações que ele enfrentava aqui nessa vida. Então, tenha relacionamento. Como que é um relacionamento de santidade? Porque está falando de relacionamento. Buscai a santidade nos seus relacionamentos. Sabe, jovens, adolescentes, sem maldade, sem malícia. E todos os homens e mulheres, é um relacionamento sem malícia. Esse é um relacionamento santo, um relacionamento que não fere os outros com palavras. Mas quando eu estou com raiva, amado, aqueles que falam palavrões, na hora que está com raiva, isso é santidade? Xingar alguém, magoar, machucar alguém, sabe, isso é santidade? Amados, busque olhar a maneira que você vive para ver a Deus agindo milagrosamente na tua vida e pela tua vida. Aí no versículo 15 vai falar de graça, da graça que nós devemos ter, a graça de Deus. Cuidado, para que você não se prive e não prive os outros, que ninguém se prive da graça de Deus por uma raiz de amargura que brota em seu coração. Amado, você sabe que esses dias eu estava pensando, eu tenho que pedir perdão para um monte de gente. Sabe, eu estive pensando, amados, sabe, às vezes o grande problema da gente não é o que os outros falam para a gente. Não é a pessoa, porque chega uma pessoa que não gosta de você, eu não gostei, porque o senhor... Você já sabe. O problema são os amigos. Os amigos que escutou a amiga falar da outra amiga, algo contra. Aí chega para a gente, sabe o que falaram de você? Falou isso. Falou que você só pisa na bola, você faz tudo errado. Fala que você se veste indecentemente. Fala que você é feia, que seu dente é torto. Sabe? Então, ouviu. Eu não posso, eu sou amigo. Amados, amigo cuida dos outros. Amigo cuida. Muitas pessoas estão adoecidas, feridas, porque a gente chega e fala, eu ouvi falar de você. Mas você não tem que falar que eu ouvi nada. Eu, como líder, como pastor, eu tenho que tratar das pessoas que eu estou vendo. Eu tenho que falar o que eu estou vendo, não o que os outros falou. Pouco importa para a pessoa. Vamos poupar, sabe? O marido que fala tudo para a mulher. Tudo. Olha, a mulher já está doente. Olha, sabe o que eu escutei hoje? Ele falou isso. Ele falou. Falou, amor. Onde já se viu falar isso de você? Falar isso de nós? Onde já se viu? Aí sabe o que acontece? Vai adoecendo, vai matando emocionalmente a pessoa. Sabe, amados, nós precisamos ser santos como Deus é santo. Nós não podemos aceitar essas coisas como natural. O amigo vai proteger, o marido vai proteger a sua esposa, a esposa vai proteger o seu marido. Não precisa falar tudo que você ouve. Aliás, tem coisa que você nem deveria de ouvir até o fim. Está até gostando e dando corda, e depois vai falar para o outro. Cuidado, amado, cuidado. Isso não presta. Isso não presta. Melhor chegar para a pessoa e falar, olha, eu vi isso aqui em você, poxa, não ficou legal. Do que falaram, me falaram isso de você. Amados, olha,
Isso é algo que Deus tem me mostrado para eu mudar. Tomara a Deus que você tenha o mínimo de sensibilidade para não terminar como Esaú, apesar de ser um homem e uma mulher de Deus. E que você aprenda a gerar cura nas pessoas. E aqui fala da graça, amado. Sem graça. Sabe, Paulo quando diz: Senhor, olha, eu sofri muito, eu enfrentei tantas lutas, tenho um espinho na carne, eu não fui curado desse espinho na carne, mas para mim basta a sua graça. Acho que 2 Coríntios 12, se não me engano. O que Paulo estava falando, gente? Era uma doença que ele tinha? Não, amados. Está falando, quem usa de graça, a gente precisa de graça, é de Deus e da graça das pessoas. E muitas pessoas, apesar de ser crente, apesar de ser pessoas de Deus, são pessoas completamente, eu não vou falar desgraçada, mas sem graça. Ser engraçado não é aquele que é engraçadinho. Ah, você está engraçado. Legal isso, né? Você vai dar risada. Não, mas a pessoa cheia de graça. Não é só a Ave Maria que é cheia de graça, não. Sabe? Nós não somos Ave Maria, mas temos que ser cheios de graça, da graça de Deus. Maria tinha graça de Deus, sim. Mas nós temos que ter a graça. Para quê? Ai, para eu desfrutar. Não, amado. Graça para com as pessoas que são duras com você e que não usa de misericórdia, pessoas que falam de você, pessoas que te ofendem, pessoas que querem passar rasteira em você, pessoas que te magoam, que te machucam. Você precisa ser cheio da graça. Aí você vai poder dizer: Senhor, mesmo que ninguém use de misericórdia ou graça comigo, mesmo que as pessoas sejam cruéis comigo, para mim me basta a tua graça. Eu sou fraco, sim, e quando eu vejo pessoas agindo com crueldade, sabe, me criticando, me magoando, me ferindo, meu Deus, eu me refugio no teu amor e na tua graça, porque mesmo que ninguém use de graça e de misericórdia comigo, para mim basta, é suficiente o tanto de graça que o Senhor tem usado para com a minha vida. E eu quero andar, viver, fluir na graça de Deus. Só assim, amados, você vai andar em paz com todos, se você for cheio da graça, cheio da misericórdia, porque a graça é fruto do amor de Deus. Seja cheio do amor, que você vai ser cheio da graça. Aí você vai poder cantar: Senhor, tua graça me basta. Sabe que tem um lugarzinho no louvor? Tua graça me basta. Senhor, a tua graça me basta. Ela é suficiente. As pessoas são cruéis, mas eu estou cheio do teu amor, cheio da tua graça, e eu fluo na graça, mesmo com aqueles que merecem vingança. Eu não me vingarei, porque tua vingança, e o Senhor é um Deus cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de graça. Então, que nesse dia, nesta manhã, você seja cheio da graça de Deus, para vencer todas as oposições, todos os opositores. E acho que eu nem vou conseguir entrar na mensagem que eu queria. Então, amados, cuidado, seja alguém cheio da graça. Graça é algo poderosíssimo. Porque eu disse que é do amor de Deus que ela flui e é fruto. Então, amado, agir pela amargura, sabe o que vai acontecer? Quando alguém te ofende, você age, deixa, não ainda amargura, só uma raiz de amargura, você vai contaminar um monte de gente. Haja com graça.
Não prive a pessoa, o seu ofensor, da graça de Deus. Por isso que o Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso: perdoe as minhas dívidas, perdoe as minhas ofensas, meu Deus, assim como eu perdoo aos meus ofensores. Gente, a oração que Jesus ensinou, parafraseando, é: Senhor, se eu não perdoar os meus ofensores, o Senhor também não precisa perdoar os meus pecados. Ou seja, você está dizendo: pode tirar de mim a tua bênção, porque eu prefiro ir para o inferno. É isso. Eu quero terminar que nem terminou Esaú. É isso, amado. Então, sabe como a gente pode fazer essa oração? Se a gente estiver cheio do amor, a ponto de fluir a graça, ou seja, aquilo que a pessoa não merece. A pessoa merece ouvir boas, talvez mereça até uns tapas, e dependendo até que a gente corte a orelha com a espada. Mas, amados, o que Jesus derramou sobre nós foi amor, foi misericórdia. E isso, eu digo para vocês, é uma tremenda de uma luta. Então, esse texto vai falar de problemas emocionais gerados por relacionamentos adoecidos. Está falando, sabe do quê? Agora, a minha mensagem. Está falando da correção de Deus. Você percebeu isso? Está falando da disciplina de Deus? Dá para entender isso? Que muitas, por não entender que muitas pessoas são um chicote de Deus para a nossa vida, muitas pessoas são a disciplina de Deus para a nossa vida, para nos aperfeiçoar. Então, amado, Deus, Ele tem a maneira dEle disciplinar, dEle corrigir a gente. Deus não está mandando doença para a gente, Deus não está mandando sofrimento, mas Deus está permitindo que algumas coisas, pessoas sejam usadas. Sabe por quê? Para que serve a correção, amado? A disciplina de Deus. Por que Deus usa pessoas para nos tratar, amados? Nós somos tratados nesses relacionamentos, muitas vezes adoecidos, que nos adoece, que não era para adoecer. Nós somos tratados para sermos aperfeiçoados. Então, a causa do desânimo é não entender a correção de Deus, a disciplina de Deus. Amados, a correção, ela vem para acertar aquilo que está errado. E não há correção se não houver reconhecimento. Você já viu que numa discussão os dois estão certos? Está todo mundo certo. Numa briga está todo mundo certo. Não tem ninguém errado. E é justamente isso. Amado, Jesus é a nossa referência. Jesus tinha culpa a ponto de morrer naquela cruz, castigado do jeito que ele foi? Por que ele morreu? Sabe por quê? Ele assumiu a minha culpa. Ele assumiu a sua culpa. Por isso que a palavra de Deus diz ali em Isaías 53, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A disciplina que nos traz a paz estava sobre ele. Você entende, amado? Que alguém nesse relacionamento tem que decidir imitar a Jesus e sofrer a correção para acertar o caminho de um relacionamento ruim, ou nós vamos continuar brigando para provar que nós somos certos? Amado, a palavra de Deus, a prática da palavra, não é a lei de provar, não é quem está certo. A palavra é, o que está certo é um dos princípios. O que é certo? E é a lei da semeadura. Tudo
que você plantar, você vai colher. Eu aprendi isso quando Deus falou comigo Romanos 12, 2. E eu não vou pregar de novo de Romanos 12, 2. Não hoje, talvez semana que vem. Na semana que vem vai ser o Du. Sabe? Não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, quando Deus falou para mim, eu orava a Deus, muda minha mulher. Todo mundo fala que eu sou tão bonzinho, mas que ela não é nada legal. Então, eu tenho certeza que ela precisa mudar. E eu orei, amados. Pouquinho de tempo só, 20 anos. Só o tempo de casado. Quando eu fiz 20 anos de casado, quando eu estava passando pelo meu encontro com Deus lá em Manaus, e no ano de 99, Deus, na hora que eu estava indo embora daquele encontro, eu falei, nossa, Deus não falou nada especial para mim. Dentro do ônibus, indo para a igreja, o Espírito Santo falou, não se conforme. Você acha que você é o cara. Você acha que quem tem que mudar é sua mulher e não você. Eu comecei a chorar no ônibus. O meu encontro foi dentro do ônibus na volta. Aquela viagem de volta da floresta amazônica até Manaus. Foi o meu encontro. Eu chorava ali. Ainda bem que eu estava sozinho no banco. Só tinha pastores. E eu chorava ali naquele ônibus. Deus falando comigo. E quando eu cheguei na igreja, eu queria ir embora para pedir perdão para minha esposa. Porque eu entendi que Deus falou, muda você. Não é porque todo mundo fala que eu sou bonzinho, que eu sou um bonzinho, que ela é ruim, que ela é ruim. Não, eu tenho que ser imitador de Jesus. E quando eu cheguei a pedir perdão para minha esposa, de coração, falei, me perdoa, porque eu tenho feito você sofrer. Achei que ela ia falar, imagina, amor. Ela olhou para mim e falou, até que enfim, hein? Porque nosso casamento era bom. Mas, deixa eu falar uma coisa. Depois que eu fiz isso, passou pouco mais de uma semana, eu vi ela chorando, num culto, assim, antes de começar um culto. Eu falei, amor, por que você está chorando? O que eu te fiz? Olha, não é mente de acusação, mas mente de quem quer assumir o problema para trazer a paz para quem você ama. Ela olhou para mim e falou, amor, não é o que você faz, é que você está tão legal, você está tão bonzinho que eu não consigo acompanhar. Eu quero passar por um encontro com Deus para corresponder. Eu falei, aleluia. Então, mas deixa eu falar, sabe, veio muito melhor que a encomenda, sabe? Foi muito melhor que eu imaginava, porque mas então eu entendi, e por isso eu prego não algo que eu estudei e aprendi, mas algo que eu vivi e vivo até hoje. Quanto mais eu procuro ser uma pessoa melhor, mais eu tenho pessoas melhor, e ao meu lado uma esposa, filho, e quando eu não consigo, eu erro, eu falho, e piso na bola com as pessoas, eu não colho isso, mas é bom sempre refrescar, lembrar isso, porque é uma verdade, amado, é um princípio bíblico. Mude! Não fazendo tudo o que o outro quer, faça o que é certo, mas seja mais amoroso, seja mais compreensivo, seja mais compreensiva, seja mais amorosa. Então, eu quero partir aqui para o encerramento, que eu estou na metade ainda aqui, sabe? Então, a correção vem para acertar o que está errado, e só há correção se houver reconhecimento que tem algo para ser consertado. Não exatamente na vida do outro. Se tem na vida do outro, pergunta para Deus assim, Deus, o que eu preciso melhorar para consertar essa situação na vida dele? Olha, que desafio, né? E aí, amados, no versículo 8 a gente leu, né? Que quem não aceita a correção, amado, para aceitar a correção, você precisa reconhecer que está errado. Não tem nada para corrigir na minha vida, eu sou tão bonzinho.
Quem não aceita a correção, Deus diz aqui, não é filho, mas é bastardo. Olha que interessante. E essa palavra bastardo, segundo o vocabulário, o dicionário Oxford, essa palavra, ela vai dizer, lógico, é gerado de adultério, né? De um relacionamento fora, mas a maneira que eu vi ali no dicionário é algo, ou alguma coisa que se degenerou, alguma coisa que deixou de ser pura. Olha, e está ali no dicionário, alguma coisa que não é mais pura segundo a sua espécie, ou em relação à espécie a que pertence. Olha, amados, que interessante essa tradução. Qual é a sua espécie? Eu sou filho de Deus, eu sou expressão da glória de Deus, e eu sou filho para ser assim. Eu não posso ser bastardo. Se eu estou adulterado, alguma coisa está errada. Se eu não, alguma coisa degenerou em mim, amado, precisa ser restaurado. E isso, sabe como vem esse conserto? Com a disciplina. Amado, esse irmão que está aí do seu lado é a disciplina que Deus colocou ao seu lado. É a disciplina, sabe? Receba, porque se você não aceitar a disciplina, as ofensas, aqui na igreja estão as pessoas, amados, que são usadas por Deus para nos aperfeiçoar, para poder corrigir o nosso caminho. E, amado, entendamos que toda correção tem um preço a ser pago. Lembra, no Velho Testamento, quando as pessoas pecavam, tinha que se oferecer um sacrifício. Então, para corrigir aquilo que estava errado. Hoje, graças a Deus, nós não precisamos oferecer nenhum sacrifício, porque Jesus morreu por nós. Porém, amado, nós quando erramos, nós precisamos sim de ter atitude, amados, e tem um preço a ser pago. E quanto mais rápido nós pagarmos, mais rápido virá o conserto daquela situação que está ruim, a cura de algo que está adoecido, de um relacionamento adoecido. Amado, sempre será com sacrifício, porque dói, principalmente emocionalmente, porque precisa ter, primeiro, a consciência. Depois, o arrependimento. Eu vou arrepender de algo que eu estou certo, porque a gente está sempre certo. Você tem que arrepender de você querer provar que está certo. Nós temos que arrepender de querer provar, porque quando nós queremos provar que nós estamos certos, porque Jesus nunca fez isso, nunca. Ele nunca reclamou. Mas quando nós queremos provar que nós estamos certos e brigamos por isso, nós já estamos pecando. E segunda coisa, humilhar, pedindo perdão. Sabe, amados, a palavra de Deus diz que Deus resiste ao soberbo, porém dá graça aos humildes. Só reconhece seus erros e pede perdão, tem coragem de pedir. Não precisa pedir, é só mostrar. Não precisa pedir, porque o pedir, o falar, tem gente que fala, perdoa-me, eu errei. Nossa, até tem quase que fazer que nem Jesus fez com aquele surdo, né, com dificuldade para falar. Perdão. Passar na língua, saliva, seja curado. Não reconhece, amados, é soberba, pessoa soberba. Né? E depois, lógico, depois ter a atitude de quem realmente se arrependeu e tomou uma posição. Sabe, amados, toda criança já tem que ser ensinado segundo a palavra de Deus, desde pequenininha, desde pequena, ela tem que aprender que todo erro, toda atitude errada causa sofrimento, leva ao sofrimento. Então, faz ela pagar logo o sofrimento. A palavra de Deus vai falar da vara da correção, né? Vai dizer, lógico, em Provérbios 22:6, todo pai corrige ao filho que ama, porque corrigir é amor.
E a correção nem sempre, o que vai doer na criança, às vezes nem é sempre bater, às vezes é precisar, mas nem sempre. Às vezes você tirar um celular, tirar um brinquedo, colocar de castigo, sabe? Isso aí vai doer muito, isso é correção. E eles precisam entender desde pequenininho, sabe? Mas a gente hoje não pode mais ensinar, e é isso que vai instruir, principalmente Provérbios 22, Provérbios 23, 13 e 14. Nós primeiro temos que ensinar. E se ver atitude de rebelião contra os ensinos que você deu, disciplina. É isso que diz a palavra de Deus. Mostra que tem um preço a ser pago. Desde pequenininho eles já vão saber. E aí, amados, eu quero dizer para vocês, está difícil esse relacionamento? O grupo já pode subir aqui. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, que vocês sabem de cor. Tudo colabora conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo, amados, esse problema de relacionamento pode te destruir, te deixar para baixo, ou pode contribuir para você entrar no propósito de Deus e sair e ser mais parecido com Cristo Jesus. Correção é corrigir uma rota. Aprendamos rápido, o mais rápido possível, e sejamos livres de sofrimentos maiores. Sabe, já viu uma pessoa quando fica, não sei se a irmã saiu, eu escutei a irmã falar, né? Nossa, fazia tantos meses que meu marido, que a gente não se falava um com o outro. Que aí ele me chamou para sair com ele. Eu não queria não, mas fazia tanto tempo que ele nem olhava na minha cara que eu resolvi ir. Amados, sabe, a pessoa que é casada, quando você está sem conversar com o seu cônjuge, chega em casa, só seco. Oi. Está pronta a janta? Se vira, está na geladeira. Sabe, isso é horrível. Isso é protelar o sofrimento. Já chega na sua casa, quando você entrar, sentir aquele clima, eu repreendo todo espírito de contenda e põe a mão na sua cabeça. E se você cair, eu acho que cai os dois, né? Mas, amado, sabe, a disciplina, ela é uma bênção. E eu encerro com a história de uma menina, né? Quando a gente era professores de criança, tinha uma menina, Michele, e a gente dava aula, então os filhos reclamavam muito das disciplinas do pai, e um dia então, nós resolvemos ensinar que a disciplina dos pais é uma bênção. A princípio, como está escrito, parece de sofrimento e de dor, mas se você aceitar que você precisa mudar, é uma bênção de Deus. Então, quando o seu pai, mesmo que ele te dê uma chinelada, ou sua mãe, isso é bênção de Deus na sua vida. Se você receber e decidir mudar suas atitudes. Aí contamos isso numa semana. Aí quando passou, sei lá, uma semana ou 2 semanas, né? Nós então estávamos pregando e a gente gostava sempre de deixar as crianças dar testemunho. Alguma criança tem testemunho? Ela deve ter uns 9 anos de idade. Alguém aqui tem algum testemunho para contar? Essa menininha levantou a mão, toda bonitinha, parecia uma patricinha, vestidinho sempre bonito. E ela veio então, toda. Vem contar, Michele, vem, filha. E ela veio e falou: a minha bênção é que essa semana meu pai me bateu. Eu fui disciplinada. Eu fui disciplinada por ele e eu aceitei a disciplina. E eu, então, aceitou. Sabe, amado? Às vezes nós temos que ter essa ingenuidade. Esse chefe chato na sua empresa é tratamento para a sua vida. É Deus querendo corrigir algo que você é intolerante. É Deus querendo fazer de você uma pessoa mais humilde. É corrigir a sua rota. Amados,
palavra de Deus diz: no mundo, o Senhor Jesus diz, no mundo vocês terão aflições. E João 16:33. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos que entender, amados, que se for com a nossa força, nós já estamos derrotados, porque nós somos vingativos, nós somos revanchistas, nós guardamos rancor. Jesus venceu, amado. Agora, quando a gente ouve Jesus venceu, amados, Deus nunca perdeu nada. Deus nunca perdeu. Aleluia. Quem desligou o som? Foi você, João Vitor? Brincadeira, brincadeira. Foi o Pedro? Amados, quem venceu foi Jesus. Jesus nunca foi derrotado por nada. Entendam. Tem gente que acha que Deus precisou brigar com o diabo. Não, amado. Jesus se fez homem. Ele se fez como um de nós. E foi lá e venceu, sabendo o que o esperava. Então, amados, vamos partir para a vitória. É só seguir a rota. Não vá com a sua força, amado, pois se você for com a sua força, você vai ser nocauteado. Pare de brigar, de xingar, de se vingar, de virar a cara. Vá na força daquele que venceu. Corrija a rota, siga a rota certa, aceite a correção daquilo que está errado, acerte os seus passos, as suas palavras, a sua vida, o seu comportamento, o seu relacionamento, porque você vai ser curado em nome de Jesus. Relacionamentos curados. Fique em pé, forte, firme. Vamos ficar em pé. É tempo de enfrentar na força. Aleluias. Que você possa ser alguém cheio da graça. Cheio da graça. Chega na sua casa, chega no trabalho, chega na escola, as pessoas vêm tirar um barato, ao invés de falar umas verdades vindo do inferno que são mentiras, profetiza: Jesus vai te alcançar. Jesus te ama, mesmo que for com raiva. Jesus te ama. Esse é o palavrão do crente. Deus abençoe. Senhor Deus e Pai, eu quero orar por esse povo que o Senhor permitiu que estivessem aqui reunidos no seu nome. Meu Deus, é o teu povo, é o teu rebanho. E nesse momento, Senhor, ao falar da tua palavra, Senhor, nós entendemos, Senhor, ó Deus, que tu queres curar vida. Eu acredito e creio, Senhor, que tu estejas, ó Deus, corrigindo a rota de cada um de nós, ó meu Deus, porque para ti não importa o quanto saibamos, não importa o nosso currículo, não importa o quanto tempo estamos na igreja ouvindo a tua palavra, meu Deus. O que importa para ti, meu Deus, é quanto do teu amor nós temos derramado sobre os outros, é quanto da tua graça, papai, nós temos manifestado nesse mundo, papai. Oh Senhor, venha com o teu poder curador, venha com o teu poder fortalecedor, e que aqueles que entraram aqui nesta manhã desanimados,
decidam, ó Deus, baseado na tua palavra, olhando para ti, Senhor Jesus, que é mais do que vencedor e que nos ama tanto, meu Deus, que essas pessoas possam decidir se levantarem no nome de Jesus e fazerem diferença aonde quer que elas estejam, na sua casa, diante da sua família, no trabalho, na escola, ó Deus, aonde quer que o Senhor permita, com quem quer que o Senhor permita que tenhamos contato, que sejamos expressão da tua glória e manifestemos o teu amor, a tua graça. Eu declaro a unção capacitadora para que vocês sejam referências de pessoas que têm experimentado o poder, o milagre de Deus, porque Deus te usará grandemente para impactar pessoas neste mundo. E eu declaro, em nome do Senhor Jesus, receba esta graça, este poder para enfrentar as provocações, as